Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, chegando em mais uma sexta-feira, repleta de acontecimentos muito importantes e alguns deles passando até despercebidamente pelos olhares da grande mídia e também aqui nas redes sociais. Mas aqui no nosso portal nós estamos muito atentos. Me refiro aos prazos que estão rolando referentes às alegações finais desse processo que vai colocar a Orcrim de Bolsonaro na cadeia. No momento, a Procuradoria-Geral da República fará as suas últimas considerações sobre tudo que nós assistimos nas últimas semanas, as provas que foram coletadas, os depoimentos, as inquirições, enfim. E a partir daí, a defesa também fará suas considerações finais. E aí, o ministro Alexandre de Moraes marcará a data do julgamento desse primeiro núcleo da Orcrim, o núcleo principal. Depois teremos outros julgamentos. Bom, isso confirma algo que a gente começa a ver aqui no nosso país de uma forma muito nítida que eu sempre conversei com vocês. Na medida que a Orcrim de Bolsonaro for indo para a cadeia, nós teremos mais os nossos olhares voltados para as nossas questões concretas. É só você conferir o que está acontecendo. Quanto mais Bolsonaro está ficando perto da cadeia, mais nós estamos prestando atenção em discussões no Congresso Nacional que dizem respeito à governabilidade, orçamento secreto, prioridades, impostos, aumento ou não de impostos, questões relacionadas a propostas do governo de reduzir o imposto de renda para quem ganha menos de R$ 5.000. Enfim, vamos começar a colocar os nossos olhares com mais intensidade sobre as coisas corretas e principalmente sobre as iniquidades. Bom, mas tem coisas que também estão acontecendo com os grandes veículos de comunicação que são dignas aqui da gente denunciar, né? Bom, vou conversar com vocês sobre esse pacote todo, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que você, em primeiro lugar, se inscreva aqui com a gente, dê o seu cliquinho ali, depois assista os nossos outros vídeos, se você gostar, sempre dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, compartilhe e venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Olha, e uma notícia interessante, tá? O nosso canal de cortes do Portal do José está crescendo. Olha, daqui a pouco a gente vai chegar a 100 mil inscritos. Vamos ganhar uma plaquinha aqui do YouTube também, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês. Bom, vamos aos temas aqui. Em primeiro lugar, essa história aqui. Polícia Federal marca depoimento de advogados para a mesma hora após acusações de Cid. Gente, uma coisa é o advogado advogar para alguém inocente que é acusado injustamente de ter cometido um crime. O advogado vai fazer aquilo usando a sua técnica e colocando toda a sua força, seu prestígio, sua moral, sua crença naquela causa ali. Outra coisa é o advogado defender um bandido que ele sabe que é bandido, que o bandido sabe que é bandido, que o bandido sabe que cometeu crimes e que deixou rastros de crimes. E aí, esse advogado ele está sujeito também a se sujar, né, de lama no meio desse chiqueiro que essas criaturas todas colocaram ali algumas situações do nosso país. É o que está acontecendo com essas figuras, os advogados, ou parte dos advogados de Bolsonaro, que, segundo o Cid, tentaram assediar a filha menor de idade, a mãe, a senhora idosa, fizeram ali inserções ali, gestões ao pai de Mauro Cid também, ou seja, para que Mauro Cid não contratasse o atual advogado, que é um advogado que topou ali negociar uma delação premiada e defender Cid. Eles não queriam que Mauro Cid fizesse uma delação. Evidentemente, advogado de bandido toma também uma série de precauções, né? Sobretudo quando sabe que os olhares estão muito em cima desse criminoso. E aí, provavelmente, devem ter tomado ali cautelas de não deixar nenhum tipo de gravação, enfim. Mas, olha, dependendo do que disse Mauro Cid e dependendo do que a Polícia Federal investigue, esses advogados aí vão ficar muito encalacrados, vão poder fazer companhia em breve à figura do inelegível, mas aí na condição também de detentos, também de presos, né? A conferir. O depoimento dos advogados está marcado para terça-feira agora e será no mesmo horário, para não um escutar o que o outro vai dizer, para combinarem alguma coisa, né? Certamente estão conversando alguma coisa por aí. Mas olha, se tiverem deixado algum rastro para trás, a chapa para esses advogados vai ficar bem quentinha, né? Então, essa é uma questão. Aí a gente vem aqui para as nossas questões concretas. Todos nós estamos acompanhando com muita atenção, né,
e alguns até com espanto, o que está acontecendo no Congresso Nacional. O Hugo Mota e o Alcolumbre fazem um acordo com o governo, ficam ali a noite toda conversando com a Haddad, com o Lindbergh Farias, que, aliás, estará aqui no nosso portal na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, numa live. Vamos perguntar muitas coisas de bastidores que não são perguntadas por aí. Então, já deixa aí na sua agenda, tá? Terça-feira, 10 horas da manhã, vou conversar com o Lindbergh, líder do governo na Câmara dos Deputados, né? Bom, então, as coisas estão acontecendo aqui no nosso país, nesse campo concreto, e eu vi agora um depoimento do Guilherme Boulos, que eu quero compartilhar aqui com vocês, que ele é muito explicativo, e aí eu quero fazer um comentário adicional sobre o comentário dele. Vamos ver aqui ele explicando o que aconteceu no Congresso. Vamos lá. Imposto, gente, sabe o que é o imposto sobre operações financeiras? A gente não... Bom, ele está explicando em primeiro lugar aqui, para todo mundo, né, o que é esse imposto de operações financeiras que o governo quis aumentar um pouquinho, né, a alíquota. Paga IOF. A maioria das pessoas que pagam IOF é investidor de mercado, é banco, é fundo. No máximo, a classe média alta, quando vai viajar e vai comprar dólar, vai pagar 1% a mais, sabe, no câmbio do dólar. Olha só, na época do Paulo Guedes, o IOF era de 6%, chegou a 6,5%. No governo atual, está 1 e pouco por cento, está se pretendendo chegar ali, aumentar um ponto para chegar a 3,5%. É algo que ia mexer com o andar de cima. O IOF era para que os de cima, os privilegiados, os mais ricos, pagassem um pouco mais para não cortar no lombo do povo, dos mais pobres. De quem usa o SUS, de quem usa escola pública, de quem precisa de BPC, de quem recebe aposentadoria de um salário mínimo, de 2 salários mínimos. É disso que nós estamos falando. Aí o Lula toma essa opção. O que vai lá? Uma aliança do centrão com a direita, os bolsonaristas, se juntam para derrubar o decreto do Lula e tentar forçar o governo a fazer os cortes no lombo do povo. E ainda saem com o discurso de que o Lula queria taxar, é só imposto, a sociedade não aguenta mais. É o lobby dos bilionários que atuou para que eles não paguem nada e o povo pague a conta. Foi isso que aconteceu ontem no Congresso Nacional, na aliança do centrão com a direita. Agora eu perguntei lá na tribuna, para eles. Se querem cortar, por que não cortam em emenda parlamentar? Ninguém quer. Se querem cortar, por que não cortam em super salário? Foi um projeto que a gente apresentou e que o governo também defende. Super salário de altos da hierarquia militar, do judiciário. Corta ali. Não botaram para votar. Falam que a esquerda e o Lula é que defende aumentar imposto. Mas o Lula mandou o projeto para zerar o imposto de renda de quem ganha até 5 mil reais e compensar isso com quem ganha mais de 50 mil, pagando alguma coisa sobre lucro e dividendo, que hoje não paga nada. E tá lá, 3 meses na gaveta. Nem relatório saiu ainda. Então vocês percebem o que está em jogo nessa batalha, nesse enfrentamento? A direita aliada com o centrão não é só contra o governo Lula, é contra o povo brasileiro. Porque quem vai pagar a conta é o povo, se não cortar no andar de cima. Defendendo ali o sistema, defendendo os bilionários, os grandes do agro, os bancos, que é quem está sendo beneficiado por esse tipo de medida. É importante a gente saber o que está em jogo. Senão, muitas vezes, o que chega no zap da pessoa é, não, esse governo aí, a esquerda, isso aqui é aumentar imposto. Gente, vamos tomar consciência. O buraco é mais embaixo. É uma disputa de quem paga a conta. Se é o povo brasileiro ou se são 1% os bilhões. Bom, e aí o Boulos, ele chega, olha, isso tudo visa também o desgaste do governo atual para fins eleitorais, para o jogo eleitoral. Então, percebam só que o conteúdo do que o Boulos está falando é muito preciso, é muito fácil de entender, e por isso que eu sempre tenho defendido que essa fala de Boulos deveria estar sendo feita pelo presidente da República, né, explicando para a sociedade o que está acontecendo. E aí vamos insistir nisso, gente. Olha, nós não temos alternativa. Nós temos que continuar nessa pegada, continuar insistindo, conversando com todo mundo que está ao redor do presidente Lula, tentar chegar ao presidente Lula, para que ele se adapte às novas formas de fazer política aqui no nosso país, principalmente utilizando as redes sociais, tendo encontro direto com o cidadão, com o eleitor, com aqueles que votaram nele e aqueles que não votaram. Porque senão vamos ter um presidente refém e um processo eleitoral bastante complicado aí pela frente. Bom, como eu tenho dito para vocês, as questões concretas estão aparecendo. Brasil corre o risco de apagão caso o governo e Congresso não aprovem ajuste de despesas, apontam especialistas. As matérias são dos jornalões. E aí a gente vai somando aqui os editoriais, né?
apagão fiscal. Eles falam em apagão fiscal? Apagão fiscal está mais próximo do que se imagina. Eles já falaram alguma vez em apagão no bem-estar do povo brasileiro? Apagão na habitação? Apagão no saneamento básico? Apagão na saúde? Está tudo legal para o povo brasileiro? Então, a prioridade é só apagão fiscal. O fiscal para quê? A gente tem sempre batido nessa tecla, que visa deixar que o orçamento do nosso país fique cada vez mais gordo, mas não para os investimentos primários, saúde, educação, saneamento básico, mas para nutrir banqueiros, quem se nutre dessa ciranda financeira num país que tem uma taxa de juros oficial de 15%, determinada pelo Banco Central. Só que os bancos privados, eles partem dos 15% para cima. Se você for pegar um empréstimo, você vai pagar 25, 30, 35, 50, dependendo do teu perfil. Isso aí, de fato, drena a riqueza do povo brasileiro para cada vez mais esse sistema financeiro. E a gente tem que discutir mais essas questões, né? Quando a gente vê as matérias jornalões, é esse aqui, ó. Banco Mundial diz que o Brasil precisa fazer ajuste fiscal de 3% do PIB. Pô, 3% do PIB é coisa pra caramba. E a gente vendo aqui na Globo News ontem, eles fazem uma matéria, recomendações do Banco Mundial. O que eles querem? Desvincular benefícios assistenciais e previdenciários do salário mínimo. Ou seja, o aposentado tem que se ficar achatado, tem que ficar mais espizinhado, como eles estão fazendo na Argentina. Aí o modelo é perfeito. Mata os velhos aqui no nosso país, os idosos, os deficientes. Aí fica ótimo porque no final do orçamento, né, do ano, fica no azul, aí fica ótimo. Os banqueiros vão ganhar muito dinheiro, né? Desvincular despesas de saúde e educação das receitas. Óbvio, né? Porque aí achata mais a saúde, mais a educação. O Brasil não precisa melhorar a saúde, nem a educação, né? Então vamos ferrar o pobre, né? É como pensam essas criaturas. Reforma administrativa com novas regras para servidores. Nova reforma da Previdência. Não estão satisfeitos com o que fizeram com os aposentados no Brasil, querem arrebentar mais ainda. Fiscalização maior do Bolsa Família. Mais uma vez fiscalizando o Bolsa do pobre, né? O Bolsa Banqueiro, o Bolsa isenções fiscais de 800 bilhões por ano, ninguém fala nada, né? Reforma do seguro-desemprego e abono salarial. Mais uma vez o salariado, o trabalhador. E ampliar a base de contribuintes de imposto de renda e aumentar a alíquota dos mais ricos. Ou seja, ao invés de reduzir a taxação de imposto de renda para a maior parte da sociedade, o Banco Mundial está orientando que se amplie a taxação do cidadão brasileiro como se nós pudéssemos pagar mais impostos, né? E aí, na Globo News, eles botam lá os especialistas para falar exatamente isso. Entrevista, máquina pública à beira de um colapso. E aí vai esse discurso todo para arrebentar o governo. Governo está grogue, editorial do jornalão hoje do Estado de São Paulo. E aí é o seguinte, gente, tem surpresa para alguém que esse quadro seria exatamente esse? É impressionante a gente ter pessoas no governo, ao redor do presidente da República, ou até mesmo ele distraído, que não perceberam que nós estamos aqui no nosso país numa luta permanente de interesses de classes. E as classes que estão vinculadas aos grandes bancos, meios de comunicação, não são aquelas que nós iremos pertencer, porque eles nunca vão deixar. Então, eles nos consideram antagonistas. O povo é antagonista dessas classes sociais. Portanto, olha, o governo não tem outra alternativa senão entrar na luta política. E a luta política só se faz se você fizer comunicação com as pessoas. Ontem eu mostrei para vocês o título da coluna do Reinaldo Azevedo, Mota atropela governo em Congresso soberano. Hora de luta política, Lula. Então, gente, nada acontecerá por acaso. Essa pasmaceira no governo federal, na comunicação especificamente, que a questão é, senhor Sidônio Palmeira, até quando o senhor vai aceitar esconder o Lula, manter o Lula escondido, o Lula mudo, o Lula só indo para cerimônias para ficar se desgastando e fazer discursos com um monte de desconhecidos que ninguém acaba vendo? Então nós vamos sangrar até quando? Até que momento a gente vai resistir a essa pressão toda dos meios de comunicação mancomunados com o setor financeiro e a maior parte do Congresso Nacional? Então é hora de luta, é hora de ir para o confronto, do confronto na disputa política. Se isso não acontecer, gente, milagres não acontecem. E não estou sozinho nesse ponto de vista. É que muitas pessoas têm uma certa timidez de
tocarem nesse assunto, porque muitas pessoas ficam angustiadas. Mas a gente não tem que ter angústia, não. Nós temos que colocar a faca nos dentes e denunciar tudo aquilo que está acontecendo. É por isso que nós estamos aqui no nosso portal, né? Gente, eu fico por aqui. Mande seu comentário. É para a gente assistir tudo como se fôssemos assistir uma queimada num capinzal? Ou é para a gente pegar a mangueira, pegar a foice, pegar as coisas todas e enfrentar o que está acontecendo, né? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!